Irmão, abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 35. Amém? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? A gente não pode esquecer disso. Que por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele, nada é nosso. Que a gente possa entender isso. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente põe as coisas em primeiro lugar, esquecendo que tudo é dele, tudo é para ele, só para ele. Né? Então que a gente possa colocar a nossa semana diante dele. Que a gente possa chamar ele para nos cuidar da gente, né? No nosso caminho, a semana que vai ser uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria pedir para os irmãos se olhar de pé e vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, a gente entregamos o meu instituto em Suas mãos, Senhor. Que seja feito, Papai, conforme a Sua vontade, Papai, não a nossa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois reconhecemos, Senhor, que somos falhos, Senhor, somos humanos, Pai. Ó, Senhor Deus Todo-Poderoso, mas que o Senhor possa, Senhor Deus Todo-Poderoso, fazer presente neste lugar, Pai. Porque nada é para nós, Senhor, é tudo para Ti, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vai para
casa, amém? Do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ler comigo o livro de Isaías, capítulo número 1. Isaías, capítulo número 1. Capítulo número 1, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: se estiveres dispostos a me ouvir, vocês terão o melhor dessa terra. E aí, irmão? Primeiro de novo: se estiveres dispostos a me ouvir, vocês terão o melhor dessa terra. E aí? Aqui está uma mensagem que Deus nos diz: se estiver disposto a me ouvir, serão o melhor dessa terra. Exemplo aqui está de Abraão. Deus ele fala para Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar onde ele ordenaria ser. Assim Abraão ouviu a voz de Deus e foi a essa terra, habitou a terra que Deus propôs para ele, e ali ele viveu conforme ouvindo a voz de Deus. Prova disso, quando Deus lhe pede que Abraão sacrifique o próprio filho dele. Ali há uma prova difícil, porque Abraão tinha praticamente recebido o milagre de Deus, que era aquele filho. Um filho que a palavra diz que Sara era estéril. E aí Deus dá um filho para Abraão. E depois Deus fez esse filho como sacrifício. Da mesma forma, Abraão ele ouve a voz de Deus. Abraão pega o filho, o cutelo, e leva ao sacrifício. No momento em que ele estava no sacrifício, no momento em que ele estava no altar para sacrificar o próprio filho, o filho disse para ele: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aonde está o sacrifício? E ele disse: filho, Deus proverá. E aí Deus proveu. Então é com essa palavra que eu e você vai tirar o teu dízimo, a tua oferta e ofertar na casa do Senhor. Porque falar de dízimo e oferta é um sacrifício. Dizimar e ofertar é um sacrifício. Mas se a gente ouvir a voz de Deus, não verá o melhor dessa terra. Falando dessa forma, mas eu dou um exemplo de mim. Eu trabalho por conta. É Deus que provê. É Deus que provê, irmão. Eu não estou registrado para ver todo mês eu vou receber, não. Deus prove o meu dom. Assim Deus vai dar para você o melhor dessa terra. Então é com essa palavra que você vai participar, que eu vou estar nessa noite. Levanta a tua mão, quem está o pastor, deve ser você. Se coloca de pé nessa noite, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui dispostos, Pai, a fazer a tua vontade, Pai, a ouvir a tua voz, Pai, porque o Senhor fala na palavra, Pai, se nós ouvirmos a tua voz, Pai, e obedecê-la,
nós poderemos o melhor dessa terra. Papai querido, que o Senhor continue honrando, abençoando essa casa, Pai, com teu dízimo e com tua oferta, Pai querido. Senhor, eu oro para aqueles que vai dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Eu oro também para aqueles que não podem dizimar nem ofertar, Pai. Que o Senhor continue honrando, abençoando poderosamente, Papai querido. Papai amado, eu oro para aqueles que não têm, Pai, sejam todos mais que abençoados, em nome do Senhor, Salvador, meu Filho. Coloque aqui, Senhor, que todos mais ofertar, em nome do Senhor. Quem teve o domingo abençoado? Amém? Quem teve o domingo abençoado? Descansaram bastante? Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia comigo. Em João, capítulo 6, versículo 35. Nós estamos, essa semana, tenho falado com os irmãos dos sinais, que apontam em João, os sinais que apontam para a divindade de Cristo. E esses sinais, eles querem revelar uma verdade. Que João está trazendo como eu e você vamos crer em Jesus como Deus. Amém? E se crer, se eu e você crer em Jesus como Deus, agora não dá mais a frase eu acho que. Olha aqui para mim. Não tem mais a frase na minha opinião. Se nós estamos lidando com Jesus, Deus, ou se nós estamos com esse assunto de Jesus como Deus, não é mais falado eu acho que, ou na minha opinião, mas agora a gente está com a verdade que um Deus se revela mostrando quem Ele é. Porque quando você está com essa dúvida, ou declarando uma certeza nossa, é algo que nós estamos criando, nós estamos gerando, ou estamos buscando informação de outra pessoa. Mas quando a gente coloca a nossa confiança na revelação de quem é Deus, na revelação do próprio Deus, já não é nossas escolhas, não é nossa opinião, mas é a vontade de Deus soberana. E aí você não liga quando eu falar alguma coisa aqui da minha opinião. Às vezes falar algo da minha coisa você não escuta, mas quando eu falar a palavra do Senhor diz isso, você pode escutar, porque é a palavra do próprio Deus. Amém? Então nós estamos entrando com esse João que está declarando a verdade do divisor de águas, Jesus como Deus. Amém? João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela comunhão, obrigado por essas portas abertas no momento de oração.
Obrigado, Senhor, por nos escolher. Obrigado por estarmos aqui com saúde. E que o Senhor visite aqueles que estão em um momento difícil da vida, nos hospitais, estão nas clínicas, estão em um lugar deplorável contra eles. E nós queremos te agradecer pela saúde, pelo vigor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, coração e ouvido para receber o que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho falado com vocês semanas, né? A gente já está, hoje é a quarta semana, desses sinais que João aponta como a divindade de Cristo. E hoje a gente vai falar de uma passagem muito conhecida, que é a multiplicação dos pães. É uma palavra que eu e você conhece, mas é uma palavra de suma importância. Suma importância porque nos 4 evangelhos, só ela e a ressurreição é falada nos 4 evangelhos. Olha a importância desse milagre, desse sinal que João aponta. Mas ainda mais, irmãos, nós vamos ver aqui como essa vontade de Deus, ela está explícita nesse sinal. Aqui a gente vê o relato de Jesus, em um momento que ele está com a multidão no deserto. Essa multidão, diante do sermão dele, tem fome. Essa multidão estava distante dos outros lugares que ia ter mantimento para ela. E Jesus, ele faz um milagre sobre 5.000 pessoas, relato de 5.000 homens, e não conta mulheres e crianças. Os historiadores, os estudiosos falam que eram 20.000 pessoas. Olha aí. E agora acontece o milagre, as pessoas se alimentam, essas pessoas alimentadas e ainda mais, elas são saciadas a tal ponto que sobra 12 cestos. E João relatando isso, e quando o judeu escuta esse número 12, é a ligação com Israel. Então, o judeu escutando isso, essa mensagem de João de falar desses 12 cestos vinha na sua memória. E a lembrança que os judeus tinham diante dessa passagem dos 12 cestos era aquilo que aconteceu com Moisés, onde Moisés ele estava no deserto. Moisés estava diante de um povo que tinha fome, e ali diante de um povo murmurando, o povo reclamando, Moisés ora a Deus e o Senhor derrama o maná do céu. E o povo alimentado. E aí o povo, olhando agora para esse relato de João, o povo começa a lembrar: tinha um profeta, havia um profeta, tinha uma multidão, e essa multidão foi saciada. O povo, na hora, ele entende que aquele que fez milagre, Jesus, é um profeta. Versículo 14, João fala assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles olharam para Jesus e falaram: esse é o prometido, esse é o Messias, esse é aquele que foi escolhido para trazer o êxodo para nós.
como um profeta prometido de Êxodo, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, fala assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levantará um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir. Irmãos, esse povo, ele entendeu que estava diante do profeta de Deuteronômio 18:15 que Moisés falou. Eles estavam diante do Cristo, o libertador deles. E aí agora uma pergunta: o que fazer quando estamos diante de Cristo? Ou o que fazer quando estamos diante do prometido? E agora qual vai ser esse incentivo desses homens? Qual vai ser o desejo deles de estar diante de Cristo? E João, ele é enfático nessa demonstração que Jesus é Deus, que ele faz essa divisão dos nossos desejos e da vontade do próprio Deus. A gente começou o ano falando dessa mensagem, né? O que vocês querem, o que Jesus falou para os discípulos. Enquanto eles vêm, seguem Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês querem? E aí agora há uma oração, há uma continuação de povo, que agora deu milagre. Lembra da passagem do maná? Lembra agora de Jesus como profeta, o profeta prometido, o libertador, o Cristo. Mas o que fazer? Qual é a motivação agora desse povo? E aí agora nós vemos no versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Esse povo aqui, irmão, eles estavam diante do próprio Deus. Eles estavam diante do prometido. E diante do Cristo, eles estavam querendo agora usar o Cristo para acelerar as suas vontades. Eu quero falar algo aqui para você. Jesus, diante da divindade dele, diante da onipresença, onisciência, diante dele, que é o Deus, ele não está para fazer a minha e a sua vontade, porque ele é Deus, e a vontade deles era o fazer dele para tomar Roma e fazer a sua vontade. A vontade deles era acelerar as coisas para cumprimento das suas próprias vontades. Eles não chegaram em Jesus para falar: Jesus, eu entendi que o Senhor é o Cristo, eu entendi que o Senhor é o Rei, é o profeta prometido, é aquele que vai nos libertar. Jesus, qual é a sua vontade? Eu falei nessa ilustração, né, do gênio, né? Do gênio de Aladim. Quando Aladim vai lá e abre a lâmpada, aparece um gênio. E a palavra gênio, essa palavra, né? Quando a gente fala de alguém que é gênio, gênio é aquela pessoa que tem um cérebro, tem uma qualidade tremenda. E aí Aladim está diante desse gênio. Qual é o óbvio de Aladim fazer? E Aladim não tem tanta habilidade. O óbvio do Aladim fazer é falar para o gênio, né? Gênio, eu não quero fazer desejo nenhum, porque você sabe a escolha certa. É assim na nossa vida, é assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabe as escolhas certas. Nós estamos diante de um Deus que sabe as melhores escolhas para mim e para você. A Bíblia, nós falamos que nós não sabemos querer. Nós falamos que as nossas vontades são maus. E o
Mas esses homens estavam com os desejos deles, falando mais alto diante de Jesus. E aqui eu falo novamente: Jesus, Ele não vai fazer a sua vontade. Acontece que aquele milagre agora aconteceu, eles foram saciados. Jesus ele se retira. Em outras palavras fala que em outros evangelhos fala que Jesus foi orar. E os discípulos estão no barco, a multidão olha e não vê mais Jesus. Essa mesma multidão que foi saciada agora está buscando por Jesus. E aí, quando eles se deparam com Jesus, quando esses homens, essas pessoas estão agora diante de Jesus, eles bem começam a conversar com Jesus. Jesus não se sortava. Nós não tivemos ali. Como assim? Eles começaram a puxar a conversa, começou a falar em assunto, sabe, para engrandecer. Nós queremos te ver, Jesus. E Jesus ele sabe do desejo de cada coração, amados. Jesus ele sabe das intenções nossas. E aí Jesus ele, nesse momento ele já começa a falar, já começa a interromper eles. E aí Jesus, no versículo 26, Jesus responde. Jesus fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão, ela estava buscando Jesus, porque ele ainda tinha que fazer, ou ele poderia fazer. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Eles estavam olhando Jesus como aquele que ainda iria servir o pão para ele. E aquele que serve o pão é o padeiro, né? Eu quero te falar que Jesus ele não é o padeiro. Jesus ele não tem as nossas motivações como prioridade. E é por isso que quando chega da onde eu e você leu, ele fala que ele é o verdadeiro pão. Então, é isso. Jesus, ele não é um padeiro. Jesus, ele não está com o teu propósito para vir e financiar os nossos desejos. Jesus, ele é bem claro: ei, vocês não estão aqui por causa de mim. Ei, vocês não estão aqui por relacionamento. Vocês não estão aqui por intimidade. Vocês estão me querendo para o seu meio das suas realizações. E aí Jesus ele fala: não trabalha pela comida que pegas, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus ele está trazendo agora o algo dentro dessas pessoas, de não esforçar a vida, não gastar a sua vida naquilo que não tem importância. E há uma pergunta para mim, para você: de onde que você está gastando a vida? De onde que você está gastando, está colocando as suas realizações? Jesus ele estava vendo o sentimento desse coração, o desejo de cada coração, que queria usar ele como meio das suas realizações. E aí Jesus ele é bem enfático, ele para com aquele discurso deles, para com aquela fala deles, em que diziam que estavam procurando ele, mas ele já fala assim: não, vocês não estavam me procurando, mas por que vocês viram o sinal? Aquilo que saciou você, você quer estar aqui de novo para isso. E sabe aquele tipo de pessoa que está buscando ali: se Deus falar comigo, naquele lugar eu vou. Mas
igual essa multidão, irmãos. Aí busca, aí Deus fala, aí vai em outro culto, ou em outro lugar, ou vem de novo para cá, para querer que seja Jesus usado para os seus bens, ou então pensar que Jesus é um padeiro para a vida deles, é aqueles que vão servir o que eles querem. Mas a mensagem aqui é em você se empenhar, é você se dedicar, é você mergulhar naquilo que realmente tem sentido na presença de Deus. É aqueles que propõem algo ainda maior, irmãos. É aqueles que propõem ainda algo que é mais grandioso, que não está condicionado com aqui, com agora, mas que está dentro do alvo de algo eterno. Algo que não vai passar, algo que é sólido. Gasta a sua vida naquilo que é eterno. Versículo 28. Nós temos que ficar assim nessa narrativa. Que aqui João ele fala da narrativa de um milagre dentro de todo o contexto. E aí a gente tem que entender o que João está transmitindo. Ele está trazendo uma ideia agora. E aqueles homens ouviram o que Jesus falou, que algo eterno tem. E agora, esses homens perguntam: o que faremos? Olha aí, versículo 28. Então eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí uma pergunta para a gente está dentro do ministério. O que nós vamos empenhar? Há uma pergunta já que nós queremos fazer, né? Então, como eu faço a obra de Deus? Como eu se empenho na obra de Deus? E aí, irmãos, vem Jesus tirando todo tipo de religiosidade, porque eles agora têm uma proposta. Eles têm algo eterno, afasta, se move por algo eterno. E aí eles entenderam isso, eles falam assim: mas agora nós temos que fazer alguma coisa para isso. Agora, para obter esse algo que ele tem para nos dar, nós temos que trabalhar. E na presença do Senhor, eu sou bem claro aqui, eu falo sempre isso para vocês. E eu quero que isso inculca dentro da mente de vocês, isso traga vida em vocês, você começa a viver isso. Que a sua vida com Deus não está condicionada do que você faz, do que você realiza. E aí Jesus ele fala exatamente isso. Jesus, versículo 29, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa. Quer saber a obra de Deus? Que creia naquele que Ele enviou. Que você crê, só isso, só crê. Creia naquele que Ele enviou. Sabe por quê? Porque se nós estivermos do que fazer para realizar a obra de Deus, versículo 28, e fazer, nós vamos estar dentro de religiosidade. Eu tenho que estar na igreja para me cumprir a obra de Deus. Eu tenho que estar na liturgia do culto. Eu tenho que dar meu dízimo para mim obter vida eterna. Olha aí o contexto. Eu tenho que fazer tudo isso para mim obter. E não é sobre isso. Porque senão vai ser gerado, se nós fazemos, se nós cumprirmos, de quem eu quero? De quem eu quero? Nossa. Mas quando é confiar, quando a palavra evangelho, ela vem, a notícia vem, de que algo já foi feito, é somente em você crer. E aí, esse crer que nós falamos muito de crer, né? Nós falamos muito
de ter fé. E assim como Jesus agora fala, e o que é isso? O que é crer? O que é ter fé? Irmãos, crer, ela vem em relativo com a palavra confiar. Não é só eu declarar eu creio, e eu continuo da mesma maneira e não tenho uma obra, uma ação. Por isso que nós estamos falando de João, ele traz sempre isso, essa fé vindo junto com obras, essa confiança nesse Deus. Então não basta somente falar eu creio, então eu aqui culto e mais culto falar eu acredito, sendo que eu não confio. Vamos dar um exemplo. Tem um muro alto, está lá em cima, a Maria Vitória está lá em cima. E eu falo para a Maria Vitória, vem cá, pula, o papai vai te segurar. E a Maria Vitória está falando, eu creio no meu pai, que o meu pai vai me segurar. Eu creio. Mas a Maria Vitória, ela não tem o desejo de pular. E quando ela está falando que crê e não faz ação, é porque ela não confia. Então crer está relacionado em confiar. E confiar é eu ter essas obras contínuas na minha vida. Então por isso que Jesus está falando, a obra é essa. Você crê em mim. Jesus estava ali diante deles como Cristo, Salvador da vida deles. E agora o divisor de águas era eles confiar e se entregar para Jesus. É igual uma criança, irmãos. A criança, ela não pode fazer nada, não pode trabalhar. A criança não pode fazer nada para ter um alimento, mas ela crê que o pai dela vai dar. E o que é isso? É crer e confiar. Ela confia que o pai dela vai dar o alimento, a mãe dela vai dar o alimento. E assim é na nossa vida. Porque algumas áreas da nossa vida não são tiradas. Porque nós somente cremos. E nós não temos uma ação para confiar. E que o algo do Senhor é desagrada a Ele. E às vezes vai descer no nosso bolso. Nós não saímos daqui, ou vai sair e tirar o algo que é o nosso sentimento. Nós somente cremos, mas a gente não confia em tirar aquilo da nossa vida. Porque nós não cremos em Jesus como Deus. Você não crê em Jesus como Deus. Se você cresce, você iria ter uma ação de tirar isso da sua vida. De tirar isso. Então, qual é a obra de Deus? Que você creia que Jesus é o Cristo. E aí Jesus, ele vem e fala a declaração que nós lemos. 7 vezes vem o eu sou. Aqui em João. E aí, versículo 35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. E 7 vezes João, ele aponta isso, como 7 sinais, ele fala dessas 7 declarações, apontando para a fase de Êxodo, em que quando Deus se encontra com Moisés, Moisés pergunta, mas qual é o nome do Senhor para mim falar para o povo lá, para falar com o Faraó? E aí, o Senhor na sarça fala assim, ó, eu sou o que sou. E essa declaração de eu sou o que sou, é a declaração de dizer, eu sou o que você precisa. Então, não está condicionado com o que eu quero, mas está relacionado com quem eu quero, está entendendo? Então, não é aquilo que Jesus proporciona, é o que Ele é o que Ele é para mim e para a sua vida. Jesus é suficiente nessa noite para você? Jesus, se eu pregar só que Jesus iria
está sendo suficiente para você? Porque se isso é suficiente, nós temos tudo, irmãos. Jesus ele está falando, eu sou o que você precisa, eu sou a sua satisfação, eu não preciso te dar um pão para te satisfazer, eu sou a sua satisfação. Eu não preciso trazer um meio para fortalecer sua vida, eu sou um meio de fortalecimento para a sua vida. Por isso que Jesus lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele está falando da palavra revelada, que é ele, a palavra do próprio Deus, olha aí. E ele fala, quem guarda essas palavras, pratica, ó, crer e praticar, vai estar colocando a sua casa na rocha. Vai vir os ventos, vai vir a chuva, vai vir o que for, não vai derrubar aquela casa, porque a casa está na rocha. Sabe por que a casa fica na rocha? Porque tem o pão da vida, tem Jesus. Jesus é o sustento daquela casa. Jesus é o meio de salvação daquele lá, daquela família. Eu sou o que você precisa, eu sou suficiente para você. Jesus ele está declarando para essa multidão, eu sou tudo que vocês precisam. E aí a gente entende que Jesus ele está falando aqui que ele não é o padeiro, mas ele é o próprio pão, ele é o próprio alimento, e ele está sempre trazendo essa relação. João sempre está trazendo essa relação do maná e Jesus como pão. Mas como comer esse pão? Jesus ele apresenta essa resposta para nós. No versículo 49, João fala assim, Jesus fala assim, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que tudo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus ele agora está falando, eu sou esse alimento. E como vocês vão se alimentar? E aqui ele falando com o judeu, a gente já está entendendo que é ele. Mas o judeu ele já está imaginando ali que estão pegando Jesus agora, vão ser igual o canibal. É essa a ilustração que eles têm já na mente deles. Que vão pegar ali Jesus e vão começar a comer, o sangue vai descer, vai começar a beber o sangue. Depois o judeu, essa ideia é uma ideia totalmente errônea, que a lei falava para não ter canibalismo entre eles. E aí Jesus ele traz isso, e Jesus ele não vem explicando nada, irmão. Porque por Jesus é crer ou não crer. Por Jesus é isso, é a divindade dele dentro de nós. E agora está essa pergunta para nós, como comer? Como se alimentar para ter vida eterna? E nesse comer, Jesus ele está falando desse confiar, irmãos, desse se relacionar. Então é isso que tem que estar nítido em nós, essa imagem de nós no muro e Jesus falando, pula dessa situação, saia disso, saia dessa mentalidade que eu não estou cuidando de você. Não é só você falar que crê e não confiar, não se jogar naquilo que eu tenho para você. Não é você em culto, mas culto ouvindo a minha palavra e pensando que eu sou um Deus que está longe. Mas eu sou um Deus que está cuidando de tudo e eu sou o seu alimento. Então pula dessa situação. Como comer, irmão? Como se alimentar? Crendo, confiando nele, se entregando a ele, tendo relacionamento com ele. Jesus ele traz essa noção desse povo que estava lá no deserto e por isso viu o maná. O
maná era para cada dia, irmãos. E aí teve um povo que chegou lá, querendo pedir uma medida para cada dia. E aí esse povo, com esse coração não crendo, foi lá e ajuntou mais do que devia juntar. Não crendo na provisão de Deus para aquele dia. Não confiando. E o Deus que falou, eu vou dar cada porção a cada dia. Você está confiando na vontade de Deus? Está saindo da sua segurança, da segurança que você colocou na sua conta bancária, irmãos. Irmão, Jesus é aquele que nos ensinou a orar, Pai nosso, dai-nos pão de cada dia, ó, cada dia. Mas às vezes nós estamos com esse coração de não confiar, igual aquele povo que tinha uma medida cada dia para eles comer, quis pegar mais do que eles pegou e estragou, porque era Deus falando para eles, ó, é a cada dia que eu tenho para vocês. Você tem essa convicção que o Senhor cuida de você a cada dia? Isso está nítido sobre a sua vida. Então, para você comer dele, é esse confiar. Confiar que ele está no controle de tudo. Você está confiando nele? Já está um ponto de você se jogar de um algo ilegal que você está fazendo, algo que está desagradando ele. Ele está falando para você, se lança disso. Às vezes é o mundo da homossexualidade, é o mundo do vício. E essa pessoa ainda está lá e só está crendo, mas não está confiando no Senhor. O Senhor está falando para você se não jogar hoje, porque Ele é o pão que você precisa, Ele é a satisfação que eu e você necessita. Mas como comer agora é a segunda coisa? O que comer? Nós confiamos. Mas o que? Jesus fala no versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Jesus está falando não de uma forma figurada de comer a carne dele, mas ele está falando do seu sacrifício. O que nós vamos comer é o sacrifício da cruz de Jesus. Por isso que o acesso a essa vida eterna é fundamentado diante da cruz do Calvário. Começa na cruz do Calvário. Por isso, diante do ateu, diante da feitiçaria, diante do espiritismo, o que dá o acesso a essa pessoa a viver a vida eterna em Cristo é a obra de Cristo feita na vida dessa pessoa. É a pessoa que Jesus veio e se entregou pela vida dela, morreu pelos pecados dela, e agora ela tem o acesso a essa vida eterna. Então, o que comer? O que nós vamos se alimentar? O que nós se alimentamos cada Santa Ceia? Nós alimentamos do sacrifício de Jesus. Lembre-se da minha carne, lembre-se do meu corpo, lembre-se do meu sangue. E por isso que nós estamos declarando a cada vez aqui que o que nós estamos se alimentando é do sacrifício que foi feito em nós. E agora não há uma palavra, o que nós devemos fazer? Não, já foi feito, aleluia. O Senhor Jesus, Ele já fez, Ele já libertou você das amarraduras do vício, Ele já te libertou do mundo, de qualquer situação que se te afasta dele, de um sentimento alojado, alguma coisa que está lá te distanciando dele.
mas o que nós vamos se alimentar do sacrifício dele por mim e por você. Mas aí, existem aquelas pessoas que não comem. Jesus está falando dessas pessoas que não se alimentam. E quem são essas pessoas que não se alimentam? Primeira coisa que Jesus fala é da incredulidade. Nós já falamos da incredulidade, né? Que tinham quando viu Jesus. E aí no versículo 41, então os judeus começaram a murmurar com ele. Porque ele disse, não, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai da mãe dele? Como é que ele agora diz desci do céu? Então, a pessoa que não come, que não se alimenta dessa vida eterna, é a pessoa que tem a familiaridade. A pessoa que tem a familiaridade, o que terá dentro dela é a incredulidade. Ali tinha pessoas que conviveram com Jesus, mas não tinham intimidade com ele. Olha aí, irmãos, é forte isso. Pessoas que tinham somente informação de Jesus. E aí, como isso tendo só informação dele, isso gerou incredulidade entre eles. Eles tinham informação que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo milagre, e eles lembram, nossa, Jesus apareceu por nós. Ah, mas esse daí ser Deus. Então, irmãos, por que a multidão, ela viu os sinais, o povo no deserto, 40 anos, vendo os sinais, pessoas que se afastou de Cristo, viu muitos sinais, mais do que nós que está aqui, e ainda estão distantes de Cristo. Porque sinal, irmão, não torna uma pessoa a ter relacionamento com o Senhor. O que traz o relacionamento ou a fé em Jesus é a intimidade. Os discípulos não eram igual à multidão. A multidão, no versículo 2, João fala que ele seguiu Jesus por causa dos sinais. Nós vimos no terceiro milagre, no segundo milagre, do filho do homem lá, né? Do filho do oficial, do segundo milagre, que os galileus iam até Jesus por causa dos sinais. E esse tipo de pessoa, irmãos, eles não se alimentam do alimento sólido que Jesus dá. E esse tipo de pessoa está fazendo igual a multidão. E aí, vamos falar em outras palavras? Estão fazendo aquilo que é inútil. Lembra que Jesus falou? Ei, não correi pelo pão que perece. Ei, não trabalhai pelo pão que vai passar. Não vem correndo por causa do sinal que está fazendo ali, ou o outro que está fazendo ali. Não fica correndo atrás disso. Mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Ei, esse tipo de pessoas é pessoas que estavam somente com informações. Ei, o Senhor não quer te dar uma informação, ou nós trazer aqui na live, ou trazer aqui no cartaz, vai ter um culto maravilhoso. Não, mas você está aqui porque relacionamento é gerado em você, intimidade está aqui, e está com um coração só. Eu quero se alimentar do Senhor Jesus. Eu me alimentei em casa, eu já estou, olha, eu estou pai, eu só quero aqui adorar Ele. E por isso que o Senhor fala que aqui nesse lugar chamado casa de oração, não ouviu de ladrão, ouviu o quê? De barganha, mas é uma casa de relacionamento. E diante disso, irmão, esse sermão de Jesus foi pesado, porque pessoas conviveram com ele e não acreditaram nele. Isso afastou essas pessoas de alimentar do
no alimento da vida eterna. Olha aí, ó. E ali tinha aquelas pessoas, a multidão, que estavam vivendo na lógica. Esses aí eram os indigestos, tem que ter tudo com uma lógica. E para você se alimentar das coisas de Deus não é algo com lógica. Nós não vamos entender ele, amém? Porque se ele é o Deus, nós não vamos entender Deus. E esses homens aqui estão declarando agora, não, essa palavra para nós é pesada. Essa palavra que me motiva a eu fazer algo totalmente ao contrário do que eu aprendi, ou viver de uma maneira totalmente diferente que eu aprendi, não, para mim não dá. E a Bíblia fala que essas pessoas foram se distanciando. Irmãos, a gente tem que começar a viver o que Jesus vivia. Pegar a verdadeira palavra, entende? Pegar aquilo que não vai estar condicionado ao que as pessoas querem. Porque a gente está entendendo aqui o que nós queremos é errado, amém? Porque há um Deus que sabe a melhor escolha para mim e para você. E há um Jesus aqui que está declarando a real vontade de Deus para a vida dessas pessoas. E quando eu e você está com esse coração de falar o que Deus quer para a vida das pessoas, há um divisor de água, irmãos. E que aqueles que querem fazer a sua própria vontade, e daqueles que querem fazer a vontade de Deus. E ali quando Jesus fala isso, pessoas vão sair. Aqueles 70 discípulos, né? Que nós vemos lá no Evangelho de Marcos, da comissão dos 70, um daqueles discípulos também começa a sair. Por quê? Estão ainda na lógica, estão ainda nas suas próprias convicções. Mas o servo de Jesus, ele fala, eu não entendo. Para mim é difícil até confiar, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio na sua vontade. É aquilo que esse Deus propõe para nós. Ó, você quer ir para a direita? Não, eu quero que você vá para a esquerda. E esse é o Deus que propõe isso para nós. Eu quero essa direção para a sua vida. E aí, diante desse relato de Jesus, as pessoas começam a ir embora. Por quê? Porque estão voltados às suas próprias vontades. Eles começam a ir, olha Deus, estão indo cada um. Imagina Jesus. Aí Jesus agora olha para os 12, a qual ele escolheu. E aí Jesus fala para eles, ei, vocês também, vocês querem ir? E essa é a diferença dos discípulos e da multidão, irmãos. Há uma pergunta para nós. Há um relato no Evangelho de João que vem traçando essa ideia. O que você quer? O que você quer? Você quer fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Cristo, Jesus Cristo Deus? E aí Jesus fala para eles, o que vocês querem? Olha de novo essa pergunta. O que vocês? Vocês querem buscar outros profetas? Você quer buscar outra ideologia? A gente vê que essas pessoas depois vê lá, aquele que está lá na escolha de Pilatos, né, Barrabás, e essas pessoas escolhem outra ideia de libertação para eles, porque Barrabás ele veio da ideia de libertar o povo. E aí eles veem Jesus, e que não propõe uma ideia de derrubar Roma, eles escolhem Barrabás. Essas mesmas pessoas estão lá. Líderes, eles instigam a multidão a escolher Barrabás. Às vezes tem líderes, irmãos, que estão propondo a vontade de pessoas, que não estão colocando a vontade de Deus como supremacia. Paulo falou que nos fins dos tempos, os dias serão maus, que terão comichões nos ouvidos, e aí vão buscar
doutores conforme as suas próprias suficiências, pessoas conforme os seus próprios desejos. Quantas vezes eu ouvi aqui, pastor Léo, mas essa palavra aí não é para as pessoas que querem ouvir, sabe? Pessoas que querem ouvir uma pessoa que, uma palavra que sabe, que motiva ela. Irmãos, Jesus brigou aqui a vontade dele com essas pessoas, e as pessoas viraram diante, não do pastor Léo, mas de Jesus, amém? Ó, uma por uma. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Dá uma pergunta para nós essa noite: e vocês? O que vocês querem? E aí é uma declaração de Pedro, né? Pedro fala assim: para onde nós iremos, Jesus? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, mas o que nós vamos fazer aqui em culto? O que nós vamos se alimentar? De Jesus é um alimento que sacia eu e você. Só Ele tem palavra de vida eterna. Ele, você não tem que estar gerado ou edificado em coisa que vai passar. É olhar de Pedro e falar: Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor é bom da vida, Pedro está falando. Só o Senhor é o meu alimento. Eu não entendi isso, Jesus. Eu sou judeu também. Para mim, o olhar que o Senhor falou ali de começo até eu entendo, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ei, às vezes você não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Ei, mas confia. Somente confia nele, que Ele está cuidando de tudo na sua vida. Às vezes você não entende o que está acontecendo, mas começa a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que você vai ter o melhor para a sua vida. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor. O Senhor falou que para nós não se conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da mente, a mente de Cristo que está em cada um de nós. Não se conformar, ele está falando da palavra Morfeu, que é uma ideia externa. Não se conforma no que você está olhando, vai transformar-vos. Só a transformação é por dentro, está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Tem o pão que você precisa estar dentro de você. A transformação de mente é aí dentro, para você se transformar segundo a vontade de Deus. Senhor, que nós venhamos escolher um alimento sólido, Senhor. Que nós não venhamos querer te usar para satisfazer os desejos do nosso coração, mas nós estamos aqui orando juntos e falar: Senhor, qual é a sua vontade em nós? Senhor, nos coloque a ideia, o entendimento de vida eterna, Pai. Senhor, que nós não venhamos se corromper por coisas pequenas que esse mundo propõe para cada um de nós. Senhor, coisas que querem nos tirar do seu propósito, Senhor. Senhor, que nós venhamos entender que não é sobre a condição de ser rico ou pobre, mas do Evangelho, do seu sacrifício, que já declarou nós como filhos do Senhor, nós como filhinhos do Papai, que está cuidando de tudo. Senhor, não nos deixe nós se corromper, não nos deixe se corromper, Pai, com alimento passageiro, trabalhando para aquilo que vai acabar, Pai, e fazer igual a multidão, indo por todo vento de doutrina, igual Paulo falou, Pai, indo em todo vento que propõe para ela. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, para nós alimentarmos o Senhor, para comermos o seu sacrifício, e diante da nossa vida de dias em dias, nós possamos declarar que o Senhor é suficiente para cada um de nós. O Senhor é o pão da vida, assim como o Senhor disse: eu sou, assim
Assim como o Senhor disse, eu sou, nós possamos saber que o Senhor é tudo que nós precisamos. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por nos escolher, nos ajuda a entender cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, para o nome dele, glória a Deus. E depois está o quarto sinal. Jesus falando que ele é suficiente para a nossa vida. Jesus é suficiente para você? Amém? Então você tem tudo. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Amanhã a gente tem intercessão. Quarta-feira, a nossa conferência, 6 semanas de bênção, para 6 meses de sabedoria e prosperidade, aleluia. Quem vai estar conosco, se Deus permitir, pastor Rafael Getúlio, convida pessoas, tá? Convida os irmãos, convida familiares. Surgiu um imprevisto da parte da pastora Cíntia, ela não vai estar aqui no dia da conferência dela. O grande imprevisto surgiu, tá? Diante da pastora Cíntia, ela não vai estar. Então eu vou ministrar no lugar dela, se Deus permitir, amém? Louvado seja Deus. Vamos levantar as mãos. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam.